ונחלה רוח ונחלה רוח ונחלה רוח השם. Pessoal, bom dia. Paz de Cristo. Amém. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Hoje capítulo 25 do primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25. É um livro de muitas surpresas, né? Primeiro livro de Samuel, capítulo 25. Vamos orar para a gente começar. Pai Santo, querido, obrigado por essa manhã na tua casa. Pedimos que teu Espírito Santo continue a nos guiar, ser o nosso mentor, que possamos crescer cada vez mais a partir da tua palavra. Nós queremos consagrar esse momento a ti, tudo isso em nome de Jesus, amém e amém. Vamos lá, pessoal, vamos ler alguns versículos para a gente poder fazer a nossa introdução. E faleceu Samuel, e todo Israel se ajuntou e prantearam e o sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. E havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo, e era este homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal, o nome de sua mulher Abigail, e era a mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Caleb. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas. Enviou Davi 10 moços e disse aos moços subir ao Carmelo, indo a Nabal, perguntar-lhe em meu nome como está. E assim direis àquele próspero: paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo que tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco. Agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta-o aos teus moços, e eles te dirão: esses moços, pois, achem graça em teus olhos, porque viemos em boa ocasião. Dá, pois, aos teus servos e a Davi teu filho que achares a mão. Chegando, pois, os moços de Davi e falando a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, se calaram. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje que fogem ao seu senhor. Tomarei eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores e o daria a homem que eu não sei de onde vem? Então os moços de Davi puseram-se a caminho e voltaram, e chegando-lhe, anunciaram tudo conforme todas essas palavras. Por isso disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada, e cada um cingiu a sua espada, e cingiu também Davi a sua, e subiram após Davi. Uns 400 homens e 200 ficaram com a bagagem. O pessoal está bom até aí? Ok? História conhecida, né? Essa história ela entra agora no meio do contexto de perseguição de Saul contra Davi. Aparece a história de Abigail e Nabal, né? No meio. É estranho, né? A Bíblia ela dá umas viradas de uma vez, né? Você está tratando de um assunto, daqui a pouco ela pula para outro de uma vez. Mas qual é o propósito disso? Vamos entender, né? O capítulo passado, ele cobriu aquele encontro de Davi com Saul. A gente viu na cena um momento ali emocionante, parece que o Saul admitindo, né, que ele realmente estava errado, ele confessa o seu pecado. Foi interessante, né? Ele admitiu que ele agiu mal contra Davi. E naquele momento a gente começa a acreditar que o Saul está mudando o pensamento dele em relação a Davi. Vocês perceberam isso na semana passada? Quando os dois se encontram, aí eles conversam, e parece que há uma trégua entre os dois. Ok, aí terminou ali o capítulo. Beleza, agora vamos ver daqui para frente.
a gente está percebendo que o Davi está enfrentando batalhas difíceis. Aliás, o Davi é o cara que enfrenta batalhas de todos os níveis, né? Ele é testado em todos os níveis. Batalha no campo militar, batalha mental, emocional, espiritual, tudo ele está enfrentando. E só que agora, a gente vai ver o Davi enfrentando uma batalha nesse capítulo aqui. É uma batalha singular, é uma batalha diferente de todas. Ele vai enfrentar uma batalha bem diferente. Aí vocês vão ter que colocar a cabeça de vocês para funcionar bem hoje, tá bom? Porque esse capítulo, ele é muito interessante. E ao mesmo tempo, ele vai exigir um pouco mais de reflexão espiritual, né? Coisa que muitos cristãos não sabem fazer, né? Às vezes a gente gosta das coisas a grosso modo só, mas a gente para pensar nas coisas finas, as coisas sensíveis de Deus. Então vamos começar. O texto diz assim no versículo 1: faleceu Samuel. Aí o que significa isso? Faleceu Samuel. Samuel, ele era um elemento conciliador entre Saul e Davi. É importante a gente saber disso. A gente viu que em diversos períodos o Samuel estava ausente, mas a gente sabia que esse profeta, ele tinha um papel fundamental nessa relação entre Davi e Saul. Os dois estão em clima de guerra o tempo todo, não por causa do Davi, mas por causa do Saul. Mas o texto diz que Samuel morreu. Começa assim. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que o Davi vai ter que enfrentar as batalhas dele de maneira diferente agora? Isso vai exigir do Davi um pouco mais de reflexão? O que vocês acham, né? Será que o Saul vai se fortalecer mais com a ausência do Samuel? O Samuel tinha um peso importante nessa relação difícil do Davi com Saul? O que vai acontecer? Para que dimensão vai essa guerra agora, quando o elemento, que é um elemento de suporte político, você tem ali, por que político? Porque o Samuel era respeitado por toda a nação. E esse respeito deixava o Saul um pouco limitado. Ele tinha umas limitações de avanço contra Davi, porque o Samuel, ele era um elemento político de muita influência. Agora o cara morreu. Então a gente viu no texto. Samuel faleceu, versículo 1. E todo Israel se ajuntou e prantearam e o sepultaram na sua casa em Ramá. Então você vê que a nação toda se juntou. Não é qualquer pessoa que morreu ali. É um líder, é um juiz, é um profeta. Lembra? E é ao mesmo tempo um sacerdote. O cara tem 3 ofícios. E é tão importante a figura do Samuel que ele é um elemento de transição entre o povo sem rei e o povo com rei. É o primeiro rei de Israel, foi ordenado por ele. Então o papel do Samuel aqui é muito importante. E o texto diz que depois que ele morreu, sepultaram, Davi se levanta e desce ao deserto de Parã. Perceba que a morte do Samuel acontece no mesmo período. Aquela confusão, que está lá o Saul na caverna, na perseguição, ele para lá e vai para a caverna, o Davi se aproxima dele, corta o manto dele. Então, nesse mesmo período, acontece a morte de Samuel. A gente, para ajustar melhor os períodos, a gente podia dizer que ele morreu exatamente no momento onde Saul e Davi se reconciliam. Lembra dessa semana passada? Onde eles conversam e o Saul pede perdão para ele e fala: eu estou errado, estou te perseguindo, você realmente é o rei. Lembra disso, dessa trégua? Então, quando acontece essa trégua, no mundo espiritual, acontece também uma coisa. No mundo espiritual, ele começa a inferir de maneira diferente. No mesmo momento onde há uma possível reconciliação, porque havia intenção. O Saul tinha intenção, só não tinha força. É igual o cara que diz: eu não vou pecar mais, mas depois peca no outro dia. Não significa que ele não queria deixar de pecar. A intenção é verdadeira dele. Você vê que as intenções do Saul são intenções verdadeiras o tempo todo. Ele quer mudar. Você vê que ele fala: me perdoa, mas ele não consegue. Aí vem aquela opressão sobre ele, daqui a pouco ele volta a ser o que ele era. Ok? Entendido? Então coloca a cabeça de vocês para pensar nisso, nesse capítulo, nos detalhes dele,
porque ele é um pouquinho longo, mas ele é muito reflexivo. Então a gente percebeu aqui que nessa reconciliação, pelo menos aparente, uma trégua se dá no mundo espiritual e isso viabiliza, num certo sentido, talvez de forma subjetiva, a morte do Samuel. Deu para entender? O que é que vocês entendem disso? Quem pode refletir sobre isso? O que é que vocês acham? Quem conseguiu raciocinar sobre isso quando há uma possível, aparente reconciliação dos dois, o Samuel morre? O que é que vocês acham? Quem pode falar? Alguém consegue raciocinar, pensar, falar alguma coisa sobre isso? Que acha? Pode falar. O que você acha? Não é ninguém? Estão pouco participativos hoje. Então eu vou falar. A gente percebe que no plano de Deus, né, lógico que Deus sabe todas as coisas, ali possivelmente o Davi poderia seguir agora, sem a necessidade do profeta Samuel. Aquela aparente reconciliação seria algo que não necessitaria mais do profeta Samuel em cena como elemento conciliador. Todo mundo entendeu ou não? Ok? Isso é subjetivo, tá, gente? Estou afirmando aqui não. É o que a gente começa a entender, que acontece no mesmo momento, dessa trégua. A gente vê que depois que o Samuel é sepultado, o texto diz, após a morte de Samuel, o Davi vai para o sul, está escrito no texto, se levanta e desce ao deserto de Parã, vai para uma região desértica chamada Parã, uma área na região norte da península do Sinai, é uma área remota, com dificuldade também de acesso. O Davi está fazendo o quê? Ele não está acreditando muito na mudança do Saul. Ele continua desconfiado. Por isso ele fala o seguinte, agora que o Samuel morreu, a coisa ficou mais difícil. Então, eu vou seguir meu caminho que eu ganho mais. O Davi foge para uma região remota, porque a morte de Samuel enfraqueceu o suporte político e espiritual de Davi. Entenderam isso? Enfraqueceu o suporte político e espiritual de Davi. Na verdade, poderia ser uma intenção de Deus de que Davi tivesse uma nova mentalidade para agir agora sozinho, sem o papai dele, que é o Samuel, para pedir conselho. Agora ele vai ter que usar a sua própria mente para poder lidar com as objeções. Deu para entender isso? Ele não tem mais o Samuel para pedir apoio, para pedir conselho. Agora ele vai ter que agir pelos seus próprios instintos. E por isso vocês vão perceber que vai entrar a história de Nabal e Abigail agora. Conseguiram entender a fineza da coisa? Porque a história de Nabal e Abigail, nós temos um Nabal que vai ofender agressivamente o Davi. Ele vai ofender o Davi vai ficar abalado. E o Davi está cicatrizando as feridas emocionais dele com Saul ainda. O Nabal vai lá e dá uma cutucada. Aí você vê que é o próprio Deus que está testando Davi num nível diferente agora. É uma guerra muito mais profunda emocional. Porque Deus tirou Samuel de cena, o que deveria ser algo bom, porque agora o Davi está emancipado. Não, agora não. Na verdade, Samuel sai de cena, porque o Davi vai enfrentar uma batalha de alto nível, mas sozinho. Não tem mais para quem pedir conselho, não tem sala pastoral mais. Entendeu? Agora a gente vai começar a encaixar essa realidade na nossa realidade, quando a gente tem que resolver problema e a gente não tem mais sala pastoral. Deu para entender? Quando você pega e liga para o pastor e fala, pastor, eu queria que o senhor... Porque você não quer colocar a sua cabeça para pensar, você prefere terceirizar. Quando você deveria pensar, orar, raciocinar, refletir, mas é muito mais rápido pegar o telefone e perguntar para o pastor o que tem que fazer. Entenderam? Ou não? Espero que tenham entendido o que o texto vai dizer para a gente. Então a morte de Samuel não apenas enfraqueceu o suporte político e espiritual de Davi, mas deixou Davi mais exposto à perseguição de Saul. Entenderam isso? Então Davi vai se afastar.
Aproximadamente 110 quilômetros ele vai se afastar, é a distância de onde Davi está até onde ele vai estar, que é Parã. A pé, em ritmo de grupo, com guerreiros e suprimentos, 4 a 5 dias de viagem. Vai ficar distante de onde Saul está. A partir desse ponto, Davi não tem mais o Samuel como um agente moderador, entendeu? Moderação, essa palavra. Não tem mais o Samuel como agente moderador. É como se Deus tivesse tirado uma pecinha da vida do Davi. É um recurso que ele tinha, ele não tem mais. Você não tem mais o agente moderador. Você vai pregar agora, mas você já não tem mais o seu computador e o Google para você pesquisar. Entendeu? Agora vai ser na raça. Estava todo mundo conectado? Então, por causa disso, o Davi será testado no nível emocional de alto grau. Grava aí, alto grau, tá? Davi sai de um nível de orientação profética direta para aprender a controlar os seus impulsos e saber lidar com provocações emocionais através da sensatez. Porque quem vai atacar o Davi será uma pessoa insensata. E o Davi vai ter que ser sensato. E a gente viu tantos erros que o Davi cometeu. Por insensatez. Todo mundo conectado? Sensatez é a qualidade de quem age e decide com prudência, equilíbrio e bom senso. Prudência, equilíbrio e bom senso. Considerando as consequências antes de falar ou agir. Essa é a parte difícil para a gente, né? Considerar as consequências antes de falar ou agir. Definição simples de sensatez. Capacidade de escolher o caminho mais sábio, mesmo quando há pressão, emoção ou provocação. Tudo bem? Sigamos. Quais são os elementos que formam a sensatez? É o que o Davi vai precisar. Porque agora não tem mais o Samuel para fazer o servicinho para ele. Certo? Elementos que formam a sensatez. Presta atenção, pode ser que Deus está falando com você. Discernimento, número 1. Saber diferenciar o certo do errado e o útil do inútil. Número 2, prudência. Não se precipitar, evitando decisões impulsivas. Número 3, equilíbrio emocional. Manter a calma para raciocinar de forma clara. Número 4, experiência. Aprender com os erros passados e com o conselho dos outros. O Davi vai ter que usar a sensatez no nível de discernimento, prudência, equilíbrio emocional e experiência. Podemos seguir? Versículo 2, aí já entra a história. Entendeu por que houve essa conexão imediata da história de Nabal e Abigail na história do Davi? Parece que não tem nada a ver. Parece que Deus coloca um ponto e começa outra história, mas as histórias estão conectadas. Diz assim: havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo. Era este homem muito poderoso, tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras estavam tosquiando as suas ovelhas no Carmelo. Época de tosquia é igual a época de apanhar café, de banho de café. Então é a melhor época que tem. É onde o café está na hora de pegar e vender, certo? Então você cria as ovelhas, cuida das ovelhas, aí quando chega a época de tosquia, onde você vai vender a lã, você vai né, ganhar dinheiro. Então presta atenção no texto. Havia um homem Maom que tinha suas possessões no Carmelo, era um homem muito poderoso, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Época boa, época do dinheiro, certo? Esse cara era um empresário. O empresário que mora em Maom, que é uma região montanhosa, em Judá, mas que a empresa dele, onde é que fica a roça dele? A empresa dele está no Carmelo. E o Carmelo é uma região, a gente podia dizer majoritariamente planície. Tem montes, mas a maior parte é planície, baixa. Certo? Um lugar bom para poder criar animais. Por isso ele mora num lugar montanhoso, mas as terras do cara estão em outro canto, que é Carmelo. Da casa dele
até a empresa dele, cerca de 3 quilômetros, mais ou menos. Aí ele voltava todo dia, entendeu? Ficava fora de casa o dia e depois voltava à tarde. Trabalhava fora. Versículo 3. O nome deste homem era Nabal. O nome da sua mulher, Abigail. É difícil você achar que existe um homem chamado Nabal. Porque Nabal significa insensato. Como é que você decide colocar o nome desse numa criança? Então, provavelmente, esse não era o nome dele. Talvez era o nome que as pessoas chamavam ele. Por causa do temperamento do Nabal. Entende? Por isso que, apesar da Bíblia estar dizendo aqui, do que você não pode entender o que você está lendo simplesmente. Você tem que ir mais fundo. É difícil você achar uma pessoa que coloca um nome numa pessoa no sentido pejorativo. Apesar de que tem na Bíblia, né? Igual Jacó, suplantador, né? Suplantador não é enganador. Suplantador é quem quer estar na frente. Quer suplantar, quer avançar, não quer ser o segundo. As pessoas falam que o Jacó é enganador. É enganador no sentido de que ele enganou o pai, enganou o irmão. Mas não por causa do nome. Por causa daquela atitude dele segurar o pezinho do irmão, deu a entender que ele queria sair primeiro. Não, deixa eu ir primeiro. Então, ele queria ser sempre o primeiro. Mas nós temos aqui um homem chamado Nabal. O texto está dizendo no versículo 3, o nome deste homem era Nabal, mas não significa que era o nome próprio dele, poderia ser um apelido que ele recebeu da sociedade por causa do seu temperamento. Como um apelido, né? Tudo bem? Sigamos. O nome da mulher dele é o oposto, Abigail. Que doideira, né? Caso um cara insensato com uma mulher, Abigail. O nome da Abigail é a alegria do pai. De vez em quando tem uns azar desses, né? Uma mulher que se chama alegria do meu pai, casada com um insensato. Ok? De vez em quando acontecem uns erros de cálculo, que as mulheres antigamente não podiam escolher, né? Casamento era negócio às vezes. Na maioria das vezes era negócio. Então hoje pode escolher se você casa com insensato ou não. Mas antes não era tão fácil. Mas ela não era só uma mulher que tinha um nome bonito. Ela era uma mulher lindíssima. E esse cara, a única coisa que ele tinha bom era dinheiro. Mas era um homem insensato. O texto diz no versículo 3 que a mulher, ela era uma mulher de bom entendimento, inteligentíssima. Mulher inteligente. E formosa, era um pitel a mulher. Porém, tem porém aí no versículo 3? Mas, porém, contudo, todavia, né? O homem era duro, maligno nas obras. E era da casa de Caleb, poderia ser bom, porque o Caleb não era ruim. Era da família de Caleb, então, descendente. Mas assim, não adianta, né? O homem era ruim. Então, Nabal significa insensato. Abigail significa alegria do meu pai. Há um contraste aqui entre Nabal e Abigail, não tem? Não havia um contraste também entre quem? Saul e Davi? Então, o que Deus está fazendo aqui? O que vocês acham? O que vocês acham que Deus está fazendo aqui? Colocou o mesmo contraste que havia entre Davi e Saul. Deus colocou o mesmo contraste no casal que vai entrar em cena. Davi vai lidar com o mesmo problema, só que em outra pessoa. Deu para entender ou não? Entenderam? Percebe? Às vezes o problema só muda de cara. Só que o problema antes era Saul. Agora o problema virou Nabal. É isso. Percebe? Então, o que a gente tem que entender? Que isso aqui é muito sério. A gente tem que resolver o problema. O nosso problema é com problema, não é com pessoas. Porque onde você for, você vai encontrar com o mesmo problema. Só vai mudar as pessoas. Entende? Você está aqui na igreja, você enfrenta um problema aqui, você é ciumento com seu marido.
Você não resolveu isso, você é ciumenta. Aí você fala, vou sair dessa igreja porque eu tenho muito ciúme aqui. Aí você vai para outra igreja, vai acontecer a mesma coisa lá. Você vai continuar com o mesmo problema. Se você arranjou confusão na igreja, estou dando um exemplo interno para a gente, arranjou confusão, brigou, você vai para outra igreja. Aí você fala assim, eu vou para outra igreja, o que vai acontecer com você lá? Você brigou com o Saul aqui, você vai encontrar quem lá? Hã? Nabal, né? Vou encontrar o Nabal. Você vai falar assim, pastor, mas eu saí da igreja por causa do Saul. E quem está lá é o Nabal. O que mudou aí? Só mudou o personagem, o problema é o mesmo. Compreendeu isso? Já dá para nós ir embora agora. Melhor escola dominical. Isso que os cristãos precisam entender. Se você não resolver um desafio na sua vida, ele vai bater na sua porta sempre. Então não cometa os mesmos erros que vocês cometeram lá, aqui. Certo? Não cometam. Vejam o que aconteceu com vocês lá. Porque esse problema vai bater na porta de vocês de novo aqui. Agora eu fui fundo, hein? Certo? E se você não resolveu esse problema aqui, você vai para outro lugar, esse problema vai atrás de você. Acabou. Por isso que a gente tem que tomar cuidado os porquês da vida. A gente se move dentro de um propósito. A gente não se move sem propósito de Deus, né? Mas a gente tem que ficar esperto. É igual o cara que casa com uma pessoa e não dá certo, ele fala, vou casar com essa para dar certo. Daqui a pouco está acontecendo o mesmo problema. Você fala, meu Deus do céu, saí de uma cova e entrei no buraco, né? Por isso que gente inteligente, nós estamos falando de sensatez. Por isso que a conversa é profunda hoje. A conversa não é para amador hoje não, hein? Por favor. Os amadores ficarem em casa. Certo? Então toma muito cuidado com o que você não venceu, porque esse negócio vai te visitar de novo. Aí você fala assim, meu Deus, quando eu não vencer isso, esse negócio vai mudando, de Saul para Nabal, Joãozinho, Mariazinha, vai mudando até, entendeu? A gente tem que resolver isso. A gente precisa resolver os problemas de Saul, senão a gente vai enfrentar os problemas de Nabal. É a mesma coisa. A mesma coisa. Problema de submissão, briga, né, conversa fiada. Você fala, conversa fiada de novo aqui. É lógico, você é uma vítima, você é um alvo agora. A conversa fiada machuca você. O diabo sabe, e quando você for para outro lugar, a conversa fiada vai continuar te machucando, porque você... Aí você fala assim, cara, eu apanho de todo mundo. Eu apanho de todo mundo. Então qual é o problema? É todo mundo ou você? Você é o apanhador. Entendeu? Você é a pessoa que apanha. Você marcou um alvo em você assim. Você diz assim, eu sou a pessoa que apanha. Para bater. Você apanhou de um, tudo bem. Você apanhou de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque você é um alvo para apanhar. Tem que mudar o quê? Quem bate ou quem apanha? Você está apanhando por quê? Não sei. De repente está escrito nas suas costas assim, bata-me. É isso que as pessoas não conseguem entender. Então, a geografia pode ser mudada, mas não por causa de sentimentos ruins. Não estou falando só para vocês, estou falando para mim também. Ela não pode ser mudada por sentimentos ruins. Tem que ser de boa. É gente que vai, é gente que vem. Tudo bem, não tem problema. Mas pelo menos vocês estão sendo orientados hoje. Pode até dar passos. Mas se prepara para enfrentar o Nabal lá, na igrejinha da Assembleia que você for, do Trono Branco, do Maranata, tem um Nabalzinho lá. Te esperando. Você duvida? Ai, isso aqui é uma lição para mim, para vocês, para todos nós. É a mesma coisa. Só que agora o Davi vai enfrentar o mesmo problema com outra cara. Pode falar?
Isso serve para poder libertar vocês? Serve, né? É libertador? É libertador. A coisa é similar. Vamos seguir. Versículo 4. Ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas. É coisa parecida, né? Esse ano de colheita, né? Esse ano de receber, né? Tá todo mundo com grana. O Davi ficou sabendo que o Nabal estava tosqueando as ovelhas. Nabal está na fase máxima de dinheiro dele. E tosqueou, está vendendo lã, está assim, está num momento maravilhoso dele. Chegou no ouvido do Davi. Isso chega, né? A atitude do Davi aqui é uma atitude meia... Eu vou dar uma mexida depois, mas depois a gente discute isso. Eu acho meio estranho, mas a gente não sabe como é que Deus age. Eu achei meio, entendeu? Meio miliciana a atitude do Davi. Mas tudo bem. Mas não sei, na época o contexto era outro. O Davi ficou sabendo que o cara está lá. Na época de tosquia, está escrito no versículo 4. O Nabal morava numa região árida, possuía milhares de animais. Por quê? O cara era rico. E como ele tinha muitos animais, ele morava num lugar, e o terreno dele era em outro lugar, ele era alvo de muitos ladrões. O Davi, para sobreviver juntamente com o seu exército, lembra? 600 homens que tinha com ele. O que ele fazia? Ele se ocupava de fazer a segurança privada dos donos de terra. Mas não era uma segurança privada assinada, aquela coisa, né? Tipo assim, eu vou tomar conta aqui do seu comércio, tal. Aí você vê aí, tipo, entendeu? O que eu estou jogando aqui, tipo uma milíciazinha, né? Já viram isso? Não estou acusando Davi, só estou provocando vocês. Tipo assim, ó, a gente vai fazer a segurança daí. E aí, quem vai fazer a segurança? Tá, e aí? Depois você vê aí, né? É igual você pegar o cara do lado que é a polícia e chega lá na sua empresa. Cara, estou passando aqui na frente da sua empresa toda noite para dar uma olhadinha aí, para ver se o pessoal não mexe, né? Entende? Então é uma coisa doida. Ele decidiu para a sobrevivência dele, do exército dele, porque ele era um cara que estava fugido do reino, porque se ele se aproximasse da cidade, que tinha um aspecto legal, aquela coisa toda, o Saul pegava ele. Então ele falou assim, para mim sobreviver fugindo, eu vou ter que fazer um serviço fora. Entenderam isso? Segurança voluntária com o seu exército e os donos de propriedade. Tipo assim, vou falar que não. Vou falar que não, né? O intuito era receber ajuda dos donos de propriedade em relação às suas necessidades. Vai dar comida para a gente, vai dar dinheiro, vai dar comida, né? Entenderam isso? Então a gente tem que pensar, se colocar um pouquinho no lugar do Nabal também. Olhar para a Bíblia e se colocar no lugar do Nabal também. Como era a época de tosquear as ovelhas, como eu disse para vocês, o Nabal estava com grande quantidade de dinheiro, obtido pela venda de lã. E poderia recompensar o Davi e os guerreiros dele pelo serviço prestado, voluntário. É questão de inteligência, os caras estão ali, então vamos, né? No versículo 5, diz assim, enviou Davi 10 moços, Davi não foi, mandou 10 moços. Disse aos moços, subiu ao Carmelo, indo a Nabal, perguntar-lhe meu nome como está. Mais ou menos assim, imagina assim, o cara é dono da padaria, tá? Aí o cara que é da justiça, ele chega na padaria, ei, bom dia, como é que tá, tudo bem? Tudo bem com vocês? Vai querer um café, senhor? Não, só dá um bom dia, senhor. Mais ou menos assim, vai lá dar um bom dia para ele. Está entendendo isso? Pergunta como está, versículo 6, dá um elogio, direis aquele próspero. Você que é um cara que está com dinheiro. Olha a sutileza das palavras, hein? E tinha que ser transmitido integralmente, não podia ser mais ou menos não.
paz tenhas, e que a tua casa tenha paz. O elogio, aquela coisa toda, né? Vai assoprar para depois para bater. E tudo que tens, tenha paz. Agora, pois tenho ouvido que tens tosqueadores. Eu estou sabendo que esse ano está bom, hein? Entendeu? Olha, os pastores que tens estiveram conosco, seu pessoal, né? Agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou, todos os dias que estiveram no Carmelo. Olha, a gente tem cuidado das coisas de vocês. Eu pedi, mas eu não pedi. Eu não pedi para vocês cuidarem de nada. Não, a gente resolveu, a gente viu lá, entramos lá no seu terreno, para os ladrões não colocar a mão em nada, a gente resolveu fazer uma segurançazinha ali, né? Aí no versículo 8, perguntou aos teus moços, e eles te dirão, só pode perguntar para os teus funcionários aí, esses moços, pois, achem graça em teus olhos, porque viemos em boa ocasião, dá, pois, aos teus servos e a Davi, teu filho, o que achares à mão. Quer dizer, dá uma gruja para a gente, o que você quiser, entendeu? Não sei, tem justiça nisso? Não sei. Talvez era uma prática comum na época, né? E o Davi achou que isso era um direito. Mas como assim o direito? Se você oferece uma proteção, sem o cara pedir, e depois você vai exigir para receber? Não sei. O cara passa lá na frente da sua casa, vigia a sua casa, e por outro dia vem pedir dinheiro. Não dá não para ver. Eles mesmo vão entrar. Então, assim, é um tipo de extorsão isso, né? É igual o cara que vigia seu carro, né? O cara que vigia seu carro. Ele está lá, não está vigiando nada. Não está vigiando nada. Ele está te extorquindo. Ele está dizendo para você assim, ó, se você não me der, você já sabe, arranja seu carro. Você vai fazer o quê? As mulheres ficam numa situação difícil, né? Quando estaciona. Eu lembro que eu tinha um Celta, quando lançaram o Celta, aí bateram do lado direito do meu Celta. Todo amassado assim, né? Aí eu cheguei, encostei o Celta lá, perto da feira, à noite. Aí chegou um cara grandão. Aí ele falou assim, vou vigiar seu carro, só que não viu amassado. Eu falei, vigiar meu carro? Não precisa de vigiar não, mas vou vigiar seu carro. Eu falei, ó, se acontecer alguma coisa, você já sabe, né? Ele falou, não, eu vigio. Eu falei, isso aí. Quando eu voltei, eu olhei amassado, eu falei, que negócio é esse aqui? O cara saiu correndo. Porque ele achou que o cara tinha sido batido naquela hora, né? Você não vigiou meu carro, cara? Então, assim, esperto tem para todo lado, né? Até pastor. Mestre criado na rua José Lima, número 66, Barra Aparecida. É difícil, né? Ele ficou com medo porque ele achou que alguém tinha batido, e ele não viu. E ele teria que assumir a responsabilidade, né? Igual aqui em Colatina, você paga estacionamento, agora não paga estacionamento, como é que você cobra por uma coisa que você não faz? Isso está fora, isso é coisa fora da lei. Você vai cobrar por uma coisa que você não está prestando serviço. Qual serviço está sendo prestado? Se meu carro for roubado, a prefeitura vai me pagar? Ah, não vai não, então por que cobra? Então, se for ver, no âmbito da lei está errado. É ilegal. Quem sabe das coisas, chega e fala assim, não pago. Eu já vi muitos advogados falar assim, eu não pago, eu quero ver quem vai multar. E não paga mesmo não. E não paga. Tem um monte de gente que entende de lei que não paga estacionamento rotativo, não. Vai para a justiça e não paga. Porque é inconstitucional isso, né? É igual você ter um comércio na rua, você coloca vagas de carro. Como assim? Cada vaga que você coloca em frente do seu comércio, você inibe as outras. Se o cara coloca um carro na frente do seu comércio, você não vai falar nada. Está na rua. Então, eu já vi muita gente fazer isso. O cara coloca e fala assim, eu não vou... Por quê? Porque não pode isso. Se o cara bota 10 vagas na frente do comércio dele, ele tira as vagas. Então, ele não pode usar aquelas vagas. Ele está usando o espaço que não é dele. Mas aqui dentro é meu, então você voa por cima. Entende? Então, é porque a gente não entende de lei, quem entende de lei, encosta e sai andando. Então, nós vimos aqui que o Nabal está sendo, de certa forma, pressionado, né? E dizendo, você viu que não aconteceu nada com vocês aí, né? Não fizemos mal para vocês, aliás, nós protegemos vocês. Dá o que você tiver na mão, se você achar conforme tiver proposto no seu coração, né? Chegando, pois, os moços de Davi, falando a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi,
se calaram. Por quê? Porque houve uma reação do Nabal na hora. O Nabal tipo assim, vai. Isso você pode encontrar em qualquer lugar, tá? Qualquer lugar. Se fizer esse tipo de negócio aqui, não é só o Nabal, não. O Nabal é ruim mesmo, é ruim de coração. Mas você pode encontrar alguém que vai dizer, não, vou fazer não. E esse recado foi transmitido em detalhes para o Davi. Vocês vão ver o que Nabal vai falar. Os caras vão ouvir. A gente não viu aqui uma imposição direta, né, do Davi através desses homens, mas um pedido de ajuda assim, né? É como flanelinha que eu disse para vocês, né? Limpou o para-brisa e quer uma moeda. Versículo 10. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse, quem é Davi? Aí começou, né? Quem é Davi? Ele já está desfazendo o Davi, né? Quem é Davi? Disse, quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Ele sabia quem era. E ele diz, muitos servos há hoje que fogem ao seu senhor. Então, o problema do Nabal foi esse finalzinho. Ele tocou na ferida do Davi. Porque o Davi estava sabendo que ele estava sendo injustiçado pelo Saul. Ele estava se protegendo. Ele teve a oportunidade de matar o Saul, mas não fez. E ele já estava com essa ferida emocional. E o cara vai tocar nisso. Ele falou assim, tem muitos servos hoje que fogem ao seu senhor. Tipo, você está fugindo do rei, você acha que eu não sei? Ah, para quê? Aí mexeu na ferida, né? Então Nabal, ele desfez do Davi aqui nas primeiras palavras, tocou na ferida que estava aberta ainda, não estava fechando a ferida dele em relação ao Saul. E isso que machucou ele. Como ele sabia que ele era inocente, perseguido por Saul, e o Nabal colocou Davi como culpado. Entenderam isso? Versículo 11. Ele continua dizendo, tomaria eu, pois, o meu pão, a minha água, a carne das minhas reses que eu degolei para os meus tosqueadores e daria a homens que eu não sei de onde vêm? Desprezou ele. Eu vou fazer isso. Essa é uma atitude de descaso mesmo. E os servos aqui, que ouviram tudo, vão transmitir a mensagem com exatidão e com riqueza de detalhes. Era assim que tinha que ser. O cara que transmitia recado era como uma carta mesmo. Se você chegasse para transmitir uma carta de um rei para um rei, você tinha que fazer até o jeito da pessoa, como que a pessoa reagiu. Então, provavelmente, esses caras falaram assim, ó, chegamos lá, ele já estava de cara emburrada. Isso é mesmo. E ele falou de um jeito, Davi, que a boca dele fez assim, ó. Riqueza de detalhes, ele dá tudo, ele transmite tudo. E o cara faz aquele movimento, né? Ele fez assim. Então ele transmitiu esse e-mail assim, detalhado ao remetente. Versículo 12. Então os moços de Davi puseram-se a caminho e voltaram, chegando-lhe a anunciar o quê? Tudo. Conforme a todas essas palavras. Até o jeito dele. Até o jeito de deboche dele. Isso confirma, o texto confirma que o recado foi dado a Davi, completo, né? No tom original. Versículo 13. Por isso Davi, que é o Davi que estava ali se recuperando, ainda da dor, com Saul, lembra? Quando o Saul encontra com ele e tenta falar com ele, não, né? Eu que tenho culpa, você é bom, você vai ser o rei. Aí ele está ali, quase curado. Quase curado. Quase curado. Aí o diabo dá um jeito de arranjar outro Saul, num outro formato. Por isso, disse Davi aos seus homens, cada um cinja a sua espada. É prender a espada assim, na cintura como preparação, né? Para a guerra. Ele falou, cada um ajusta a espada e cada um cingiu a sua espada. Cingiu também Davi a sua, subiram após Davi 400 homens. Gente, ele tinha 600. Ele vai usar 400 homens e 200 vão ficar com a bagagem. Entenderam isso? Ele vai usar quase 70% do efetivo dele. Olha só. É o potencial militar do Davi para alimentar o ódio dele de vingança contra Nabal. Aí que está. De 600 homens, vai usar 400 só para se vingar de Nabal. É desproporcional isso. É um homem só. Agora entendeu isso?
É um homem só o Davi podia ir lá matar o cara. Mas ele está com tanta raiva, porque o Nabal não é soldado. O cara é fazendeiro, poxa. Precisava de exército para matar o cara. Só que o Davi vai usar 400 homens para se vingar de Nabal. Isso é o pico do ódio, entendeu? Dele. Davi está se desconfigurando aqui. O Davi já deu o espaço no coração dele para ele não ser mais um homem segundo o coração de Deus. Ele começa a se perder novamente, ele começa a abrir uma ferida, uma brecha no coração dele novamente, simplesmente por causa da raiva, ele quer se vingar. Viu a permissão de Deus para provocar o Davi? Entende isso? Para provocar o Davi, para ver se o Davi realmente tem equilíbrio. O Davi está sempre preparado para ser rei de Israel, gente. Ele vai ter que cuidar de uma nação. E agora ele tem que saber lidar com uma pessoa. Ele não está sabendo lidar com uma pessoa. O cara desconfigurou o Davi, entende isso? É igual você é um pastor e você vai cuidar de 100 mil, dando um exemplo, tá? Vamos supor. E você não cuida de uma. Entende? Você tem que cuidar de 300 discípulos e você está encrencado com o seu vizinho. Aí que está o problema. Você tem que discipular ou ser pai espiritual de 300 pessoas do seu chamado e você não consegue ser pai espiritual do seu filho. Viu como é que foi apertando agora? Como assim? Pastor, eu tenho um chamado de liderança. Foi mesmo. Talvez eu não tenha dúvida que você tenha. Mas você não está sabendo lidar com o seu filho, com o seu marido, com sua mulher, com o discípulo. Tem um cara da igreja que está acabando com o seu dia. O cara acabou com o seu dia. Quem é esse cara que acabou com o seu dia? Esse cara. Aí você fala assim, poxa, como é que eu vou cuidar de uma multidão se uma pessoa acaba com o meu dia? Viu? A preparação de Deus com Davi. É um Nabal só, gente. É só um Nabal. Só que agora Davi não tem mais um Samuel. Não tem o Samuel para ir lá, trocar a fralda dele, entendeu? Não tem mais, está sozinho. Qualquer decisão que ele tomar aqui já era. Está morto. Ele vai ser desqualificado. Entenderam a profundidade disso? Então, de 600 homens, o Davi vai usar 400 para se vingar de um. Desproporcionalidade de energia a ser usada sem necessidade. Uma energia que deveria ser usada para outras coisas maiores está sendo gasta simplesmente com uma pessoa. Tem sentido o que eu estou falando? Tem sentido? Para vocês que mexem com gente? Vocês que mexem com gente? Vocês que são patrões, você imagina? Vem Robson, você, Jardel, que mexe com tanta coisa, tem que apagar incêndio toda hora, né, Léo? Aí você tem o cara lá, um Nabalzinho está lá, te enchendo a paciência. Aí você fica desestabilizado assim, você fala assim, poxa vida, estou conseguindo vender, não estou conseguindo ganhar dinheiro. Por quê? Porque o Pedrinho lá das contas lá, falou um negócio lá, está me dando trabalho na empresa. Eu falei, como assim? Entende? Como é que a gente nós somos testados por Deus? Como é que a gente vai saltar uma montanha se a gente não consegue resolver as pedrinhas? Você não consegue. Tem como Deus te qualificar para alguma coisa? Não tem. Aí vai testando a gente com os probleminhas que a gente tem. A gente fala, não, eu estou com um problema com meu filho. Aí eu estou com um problema. E quando você tem um monte de filho? Igual o pastor tem um monte de filho, como é que faz? Você tem um monte de filho, pastor, você tem 500 filhos. Como é que você vai fazer? Aí se você deixar um filho só te bagunçar a sua cabeça, você vai endoidar. Deus fala assim, sabe de uma coisa? Senta nesse banco aí, fica quietinho, senão você vai morrer. É isso. Não é protetivo isso? Pastor, mas eu tenho um chamado. Eu sei que você tem chamado, mas fica quietinho nesse banco, senão você vai morrer. Porque você não está preparado. Você não consegue andar a pé, como é que você vai conseguir andar a cavalo? Entende? Estão entendendo isso? Então por isso que eu estou enfatizando esse
nervosismo do Davi aqui desproporcional, com o intuito de vingança, por causa de palavras. O cara nem arrancou a espada para ele. E ele nem estava vendo o cara. Chegou o recado, o cara está assim, desconfigurado, está perdido, esqueceu de tudo. Coloca um exército. Isso aí é colocar a energia da gente. Por isso que a gente perde energia. Nós perdemos energia aqui. Que ele ficou com 200 cara para cuidar da bagagem, porque 400 ele envolveu nisso. Ele vai perder energia. Ele está vulnerável agora, porque ele está perdendo força. Certo? Entendido? É o poder que a gente vê das pessoas, né? Sobre a gente, poder emocional, né? As pessoas têm o poder de nos afetar emocionalmente. E da mesma forma como Nabal conseguiu desconfigurar o Davi desconfigurou os soldados. Por isso que é interessante as reflexões de vocês sobre esse poder das pessoas atrapalhar a gente no nosso propósito, né? O Davi, ele está mudando como um homem segundo o coração de Deus por causa da insensatez de um ímpio. Ele podia dizer assim: quem é esse Nabal diante de mim? Ele tem uma unção, mas ele parece que agora esqueceu que ele tem a unção. É igual a pessoa falar mal de você, né? Aí você fica triste, aí chega alguém sensato e fala assim: poxa, você viu quem está falando mal de você? Poxa, cara, está no mundo perdido aí, não tem nada, nem família, tudo perdido. Falando mal de você, você está sendo afetado por quê? Aí você cai a ficha, você fala assim: é verdade. Eu estou preocupando com besteira, né? Então isso é muito sério para a gente poder pensar. Parece que há aqui uma sobrecarga no coração do Davi, e ele vai começar a entrar em pânico, né? Ele vai começar a entrar em pânico, porque ele quer matar. Versículo 14: porém, um dentre os moços, aí esse negócio aqui é de Deus, viu? Versículo 14: porém, dentre os moços, anunciou a Abigail. Aí essa é a parte sensata da história. Mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo, porém ele o distratou. De onde saiu esse cara aqui, gente, nessa história? De onde saiu, né? Ficou sabendo disso tudo, né? Porque estava perto na hora que o Nabal falou, né? Falou: já sei do que vai dar. E olha que talvez esse cara nem sabia da reação do Davi. Como ele captura essa informação com tanta velocidade, né? Davi recebeu já, preparou os homens para poder ir atrás do Nabal. A gente percebe aqui que esse moço que anunciou a Abigail é a intervenção do Espírito Santo. É aqui que a gente percebe Deus trabalhando, né? Em favor de Davi, em favor de Abigail. É a intervenção do Espírito Santo. Se esse cara não entra na história. Versículo 15: todavia aqueles homens têm nos sido muito bons, ele diz. Nunca fomos agravados por eles, né? E nada nos faltou em todos os dias que convivemos com eles quando estavam no campo. Ou seja, o que Nabal falou com o pessoal do Davi era desnecessário. Nabal era um homem insensato, obstinado, e até os servos dele conseguiam ser mais inteligentes que ele, viu? Você já pensou? Os servos dele eram mais racionais que ele. Versículo 16: de muro em redor nos serviram. Está admitido, eles ajudaram a gente, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles, apacentando as ovelhas. Era uma coisa que o Nabal achava injusto, mas que era uma forma de colaborar com o sistema, né? Sem arranjar confusão. Considera, pois, agora e vê o que há de fazer. Poxa, a mulher vai ter que resolver, porque o mal já está de todo determinado contra o nosso homem, contra toda a nossa casa. E ele é um homem vil, que não há quem ele possa falar. O Nabal é um homem vil, é um homem obstinado, é um homem insensato. Os empregados sabem disso. E eles já sabiam aqui que Davi estava determinado a matar Nabal. Não só Nabal, mas toda a sua casa. Isso incluía esposas, servos e os animais. É assim que funcionava. Era assim que funcionava. Todo mundo morria. Então estava todo mundo aqui preocupado. Versículo 18. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães. Para quem não queria dar nada, ela se apressou, tomou 200 pães.
São 600 homens que tem que comer. Ela junta, mas não é só 200 pães. No churrasco você não come só pão de alho. Né? 200 pães e 2 odres de vinho. Pela soma original dá a faixa de 22 litros de vinho. 5 ovelhas guisadas. Guisado. Fica cozinhando um tempo, com as verduras. 5 medidas de trigo tostado. 100 caixas de uva passas. 200 passas de figo passados. E o pôs sobre os jumentos. Tem que ter uma jumentada boa para carregar isso tudo, hein? Você olha isso aqui, que o Nabal, ele conseguiu desconstruir Davi emocionalmente. Não é isso? Em poucos segundos. Foi em poucos segundos, poucas palavras. Mas, agora, Abigail tem um trabalho. Ela vai tentar reconstruir o emocional do Davi com muito trabalho. Viu como é que é fácil? A gente se perder emocionalmente. O Nabal falou ali, destruiu o Davi. Agora é o trabalho que ela vai ter. É só você começar a olhar. O trabalho é esse: 200 pães, 2 odres de vinho. Isso é o preço da construção emocional. Viu? 5 ovelhas guisadas, uva, caixas de passa, e um monte de jumento para carregar ainda. Entenderam isso? Esse versículo 18 representa o preço que é pago para a reconstrução emocional. Você é afetado aqui por um trauma, e daqui a pouco você tem que passar por um processo de recuperação, psicólogo, sala pastoral, psiquiatra, remédio, talvez, né? É muita coisa, o preço é muito alto. Não é mais fácil a gente se cuidar, né? Para não deixar descer algumas coisas para o coração? É mais fácil. Afinal, quem errou foi a pessoa, não foi você. Quem errou foi a pessoa. Mas a gente acaba pagando essa conta, né? Eu fui traído, mas a pessoa que te traiu, não foi você que traiu, então fique em paz. Essa conta deveria ser da pessoa, não sua. Você não foi honesto? Então a gente vê o seguinte aqui, foi um processo esse negócio, gente. Ofensa recebida, número 1. Nabal insultou Davi. Negando ajuda mesmo depois de ter recebido proteção gratuita dos homens dele. Ofensa recebida. Ofensa recebida, não é isso? Não vê a ofensa? Ou você sai fora e fala, não, deixa para lá, esquece isso. Mas a ofensa aqui foi recebida, deixou descer. Depois da ofensa recebida, vem a ferida emocional aberta. Davi, então, estava se curando emocionalmente das feridas feitas por Saul, mas agora estava vulnerável novamente, porque abriu a ferida por causa do Nabal. Abriu ou não abriu? Depois da ferida emocional, vem os atos. Ele falou, vou matar. Arregimentou o exército dele, vamos lá, 400 homens, espada do lado, vamos atrás. Atitude, né? Sentimento ruim, ferida emocional, atitude. É isso aí. A Bíblia é terapêutica ou não é? Abigail vai servir como instrumento de cura, ela é o bálsamo aqui. Ela é o bálsamo, porque a oferta de Abigail vai servir como um bálsamo para curar a ferida do Davi. Certo? Que é o preço que ela vai pagar. Que acalmou a ira e restaurou o equilíbrio emocional de Davi. Ela vai pagar o preço. Aí se a gente for olhar aqui, eu dei uma mexida aqui, 200 pães. No sentido espiritual, palavra como sustento espiritual. Pães. Pão é a palavra. Só para vocês entenderem um pouquinho. Nós não vamos aprofundar. Ela vai usar isso. Odre de vinho, alegria e renovação do ânimo. Esse é o simbolismo do vinho. O vinho simboliza a restauração da alegria perdida pela ofensa. Salmo 104, versículo 15. Diz assim, o vinho que alegra o coração do homem, e o azeite que faz reluzir seu rosto, e o pão que fortalece o coração do homem. Deu para entender isso?
5 ovelhas guisadas, sacrifício completo. Número 5 é o número da graça. 5 ovelhas representa a graça e o sacrifício do animal, o Cristo. Dá para ir fundo, hein? Dá para a gente ficar só nisso. A oferta total de si para pacificar e reconciliar, apontando para o Cristo, o Cordeiro que remove a ira. Por isso que o número 5 é o número da graça. Ainda 5 medidas de trigo tostado. Trigo tostado é alimento que se come na hora, quando é tostado. Provisão imediata, alimento pronto para consumo. Lembrando que Deus supre na hora certa. O número 5 continua como o número da graça. 100 é um número que representa plenitude. 100 bolos de uvas passas. Significa força e energia. Passas eram usadas pelos viajantes para renovar o vigor. Certo? Às vezes os caras estavam ali, já viram as histórias bíblicas? A passa era usada para renovar o vigor, representando o encorajamento. 200 bolos de figos, se 100 representa uma plenitude, 200 significa uma restauração duplicada. 200 bolos de figo. Figo significa doçura e cura, que é o último ciclo, que é a parte da cura dele. Figos eram conhecidos por propriedades restauradoras. Isaías 38, 21, simbolizando a cura das emoções. Faz sentido isso aqui, gente? É muito mistério. Então, 200 significa generosidade abundante, duplicada. 2 é pacto e reconciliação, por isso que é 2 odres de vinho. 5, graça e favor. 100, plenitude e restauração total. Não dá para a gente ficar mergulhado nisso, mas só para vocês entenderem que tem uma mensagem dentro do preço que ela pagou. Versículo 19. Então disse aos seus moços: ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto, que porém não declarou o seu marido Nabal. Lógico, tem coisas que não tem que falar para ele não, que ele não merece saber de algumas coisas. E ela vai fazer esse processo, e ela coloca os animais carregados na frente, com seus servos, e ela vai atrás. A atitude sábia dela, que ela vai enviar esse remédio na frente, entendeu? Ela está levando essa coisa na frente dela. Se a gente fala do pão como palavra, sabe? Entendeu? Quando você fala dos animais sacrificados como a tipologia do Cristo, na frente ela vai atrás. Ela não quer passar na frente disso. Ela coloca isso adiante para fazer o trabalho. O trabalho necessário. Ela vai fazer o trabalho dela. Mas a atitude dela com esses valores, com esse preço, ela confia no que isso vai produzir no coração dele. Deu para entender aí? Vamos lá. Abigail sabiamente enviou provisões à frente para prevenir e evitar qualquer ato hostil causado pelo comportamento ofensivo do seu marido. É o preço que ela está pagando. Versículo 20. Sucedeu que andando ela montada num jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e seus homens lhe vinham ao encontro. Como é que Davi vem, você acha? Respirando ameaças de morte, igual o Saulo de Tarso. E ela encontrou-se com eles. Mas o que chegou primeiro para ele? Na frente estavam as provisões, representadas por aquilo que eu mostrei para vocês. Versículo 21, e disse Davi: na verdade, que em vão eu tenho guardado tudo quanto este tem no deserto. Ele falou: eu trabalhei de besta, porque eu coloquei meus homens para cuidar do terreno de vocês. E o que eu ganhei com isso? Ele disse: nada lhe faltou de tudo quanto tem. E ele me pagou por mal, ele me pagou mal por bem. Aqui o Davi está desabafando. Então o Davi está revelando o que ele está sentindo. A primeira coisa que ele fala, ele não chega nem cumprimenta ela. Ele não chega e diz: ei, como é que é? Quem é você? Não, ele já chega desabafando. Porque é isso que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Não é isso? E ela está ouvindo. O Davi desabafa diante de Abigail, ou seja, expõe o que ele sente. Expôs para ela isso. O que estava dentro dele, porque a única coisa que ele sabe fazer é isso agora no momento. O que um cara que está obstinado, com raiva, sabe fazer? Igual Saul. O Davi está parecendo com Saul. O Saul entrou dentro dele, né? Está saindo caro. Ele desabafa e expõe o que sente.
Versículo 22. Assim faça Deus aos inimigos de Davi e outro tanto. Ele está fazendo uma jura aqui. Eu juro, se eu deixar até amanhã de tudo que tem, até mesmo um menino. Que isso, Davi? Poxa vida, olha que coisa, gente. Olha, o cara virou um bicho. Ele vai matar todo mundo, até criança ele falou que vai matar. Ué, Davi, não estou te entendendo. Quer dizer, você acabou se transformando no Saul. O Saul matou profeta, sacerdote, matou tudo que tinha na frente. Você virou um bicho, papão. O Davi começa a se desqualificar aqui como rei, gente. Com esse coração aqui, o Davi não tem como ser rei de Israel, não. Então o fato dele ter sido escolhido não significa que ele estava pronto. Né? Ele precisava passar pelo processo, está passando aqui. Como é que esse cara vai ser rei de Israel? Está difícil, hein? Ele quer matar até criança. Ele está externalizando os seus sentimentos. Não é isso que ele está fazendo? Faz um juramento. E parece que não está disposto a abrir mão desse sentimento. Ele não quer abrir mão. Ele falou, vou matar, vou matar, vou matar. Versículo 23. Olha a situação da Abigail, hein? Que guerra. Você enfrentar um estado emocional desse tamanho, uma mulher sensível, uma mulher inteligente. Vendo, pois, Abigail a Davi, o que ela vai fazer? Mas você também errou, né? Você também foi lá, você devia ter falado para ele que você ia cobrar. Você não falou que ia cobrar, agora você quer cobrar? Podia ter falado. Seria justo ela falar? Seria justo. Ela falou, Davi, quando você quiser cobrar, você bota o preço. Combinado não sai caro. Você fez um serviço lá de graça, agora você quer cobrar? Espera aí, né? Meu marido não vale nada não. Mas nesse ponto aí você está errado, Davi. Seria justo. Ela falou isso? Não falou não, porque quando o cara está obstinado, esse negócio de justiça não funciona não, gente. Não tenta você falar bonitinho, que está certo. Não tenta querer. Mas a Bíblia diz assim, não adianta, não adianta. Você vai citar a Bíblia para as pessoas, justiça, acabou. É nervoso e ele quer matar. Mas ela então, ela não vai usar as palavras de justiça, porque fala, não tem nada com isso. Mas o texto diz que ela desceu do jumento. E Davi também estava sobre o jumento, porque nessa época os cavalos ainda não eram domesticados. Certo? Só as outras nações que tinham cavalos, igual os filisteus. Então Davi provavelmente estava montado no jumento. E ela também está montada no jumento, estão no mesmo nível, não estão? O que ela vai fazer? Ela vai descer do jumento. O que ela está fazendo aí? É uma intercessão fora do comum, né? E além de descer do jumento, o que ela faz? Se prostrou sobre o seu rosto diante de Davi e inclinou em terra. Botou a cara no chão. A mulher não tem culpa de nada, hein? Não tem culpa de nada, mas olha mais o porquê. Porque num momento de estresse e guerra, a humildade ela é poderosa. Não adianta você querer ter razão. Vai na guerra, procura ter razão. Começa a brigar com sua esposa e fala, eu tenho razão. Não tem, ninguém tem razão. Você não vai resolver nada. Não busca razão não, vocês vão ficar brigando o dia inteiro. É igual você discutir com o testemunho de Jeová. Vai ficar o dia inteiro discutindo. Adventista, fica o dia inteiro brigando com eles pegam um texto, você pega outro, não adianta. Não tem razão. Tem coisa que não tem razão. Às vezes você fala assim, tchau, obrigado. É assim que a gente faz. Resolve o problema. O que ela vai fazer aqui? Ela vai se humilhar. Porque um coração quebrantado, né? É igual você bater no carro do cara. Sai valente, busca razão. Vai. Busca razão. O cara bateu em você, ele está errado e vai buscar a sua razão. Vai lá. Se for ímpio, ainda piorou. O cara bateu na sua traseira e vai falar assim, mas por que você freou de uma vez? Ele fala. Aí você fala, mas você tinha que dar 10 metros de distância. Ele vai te culpar por ele ter batido atrás de você. Busca a razão. Busca a razão, você vai ver o que vai acontecer com você. Até usar a cabeça. Você tem que chegar e falar assim, irmão, me perdoa, vamos ver isso aí. Pede perdão primeiro, baixa a sua bolinha, depois você vai ver lá na frente. E vai ficar um falando assim, não, eu que estou errado, eu que estou errado. Não, vai acabar assim a história. Se um for humilde.
Pastor, mas se o cara não tem, fica na sua. Fica na sua que é melhor. Fala, vê aí o que dá, até a temperatura baixar. Faz de besta até a temperatura baixar. Baixou, depois você resolve na justiça. Mas na temperatura, ai, ai. Ela desce do jumento, prostra-se sobre o seu rosto diante de Davi, inclinou-se em terra. Abigail se apresenta com humildade, descendo seu jumento, prostrando-se sobre o seu rosto diante de Davi. Desceu no limite máximo, não tinha como descer mais. Está na terra já, só se cavar um buraco e enfiar a cabeça. A humildade é uma porta segura para a cura. Começa por aí. Ela atacou com a humildade. Nos processos nossos também é assim. Se você não for humilde, meu amigo, se você se vestir de arrogância e soberba, você vai ficar doente o resto da vida. Ela afetou ele agora com humildade. Por que ela está fazendo? Porque ele foi afetado pelo Nabal. O Nabal não afetou ele. Então existe o poder de afetar as pessoas, não tem jeito. Você consegue afetar os outros. É só você querer, de forma positiva ou negativa. Você chega aqui e fala um monte de coisa ali, ó. Você afetou, a pessoa fica mal, ela fala para todo mundo, mas você pode afetar positivamente. Ela está usando a mesma arma. Então, quando ele vê que ele é um soldado, está montado em cima de um animal, com um exército em volta dele, a mulher precisa se humilhar? Ela já está baixa, mas ela é mulher. Ela vem sozinha ali com os animalzinhos em cima, cheio de comida em cima. Cara, precisa se humilhar, mas já está humilhada. Ela já é uma mulher sozinha, com os servos dela ali carregando os mantimentos. Então ela precisa baixar mais do que isso. Mas além disso, e ele está numa posição alta, né? Porque ele está montado no animal, ele está com 400 soldados. É o poderosão, né? Ela simplesmente fica quietinha. Ele ia olhar para uma mulher em cima de um animal. Mulher já estava suficiente, sabia que ela era vulnerável. Mas ela não, ela desce do animal. Ela desce do animal, ela baixa na terra, coloca a cara no chão. Aí ele olha assim. Ele fala, uai. O Davi não é bobo, né? O Davi conhece Deus, né? Ela como se ela estivesse abrindo a Bíblia para ele assim. Ele já estava quase dentro do inferno. Esqueceu da Bíblia. De repente ela abriu a Bíblia para ele e olha assim. Ouve aquele louvor que ele ouvia antigamente. Já viu o crente desviado, como é que é? Ele falou, uma saudade da igreja, né? Puxa vida. Ele foi e começou a ser afetado por ela. Ele começou a refletir. Ela demonstra humildade, descendo ao limite máximo. Constrangeu ele. Versículo 24, lançou-se aos seus pés e disse, Senhor meu, minha seja a transgressão. Rapaz, ela pagou a conta inteira aqui. O que essa mulher tem com isso? Essa mulher nunca fez mal para ninguém. Ela falou assim, a culpa é toda minha. Aí você arrebentou, né? Você falar assim, tá bom, a culpa é minha. É tudo que o ofensor quer, né? É tudo que o ofensor quer. A culpa é minha. Minha seja a transgressão. Ela está pagando a conta. Ela está usando, ela está trabalhando aqui como o quê? Uma intercessora. Intercessora. Ela está se colocando no lugar do Nabal. Entendeu? Ela falou, eu estou no lugar dele. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as minhas palavras, as palavras da tua serva. Assumiu a dívida, que ela não tinha culpa de nada. Mas isso é sabedoria, inteligência demais da conta, viu? Assumiu a culpa. O que você vai fazer? É igual o grandão que chega para te bater, você fala, pode me bater, eu vou fazer o quê? Você é grande, né? Vamos lá. Bate. O cara é gigante. Você quer bater? Vou fazer. O cara fica tão sem graça, você não é poderoso. Deixa a tua serva falar aos teus ouvidos, ela disse. Ó, aí ela vai aqui, ó. O obstinado tem que ouvir. Se conseguir fazer ele ouvir, já era. Ele se propôs a ouvir, por quê? Porque ela quebrantou ele. Ela assumiu a culpa, ela quitou as contas, a dívida toda, desarmou ele emocionalmente. Ele falou assim, eu assumo a culpa e eu me humilho. E agora? O que você quer? Me ouve. E ela vai dizer, não está devendo nada,
está agindo intercessoriamente, assumindo o lugar de culpa de Nabal. Versículo 25 e 26. Meu senhor, agora não faça este homem vil a saber. Ele falou, Nabal, não faça saber impressão no seu coração. O que ela está dizendo? Não deixa isso descer no seu coração. Isso é Deus falando através dela. Ela falou, não deixa isso, não deixa impressão no seu coração. Está escrito isso aí? Porque tal ele é. Ela está dizendo o quê? Porque tal ele, qual é o nome dele é ele, entendeu? Ela está dizendo assim, ele é ele, está fazendo o que é próprio dele. Mas e você, Davi? Você está fazendo o que é próprio seu? Aí complicou, né? Porque ela deu uma indireta nele, tipo assim, ele faz o que é próprio dele, e você faz o que é próprio seu. De forma subjetiva, ela está dizendo o seguinte, ímpio faz o que ímpio faz, e crente faz o que crente faz. Você é Davi, você é ungido, você é de Deus, você tem um chamado, e ele é o quê? Poxa, Davi, peraí, né, Davi? É natural ele fazer o que ele está fazendo, não é natural você fazer o que você está fazendo. Ela falou isso com classe, ele é esperto, ele já captou, entenderam isso? Ela disse, Nabal é o seu nome, a loucura está com ele, e eu, tua serva, não vi os moços do meu senhor. Ela falou, não estava lá na hora. Se eu estivesse lá, seria diferente. Agora, pois, meu senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue. Ela falou, Deus que está nesse negócio. E de que a tua mão te salvasse, e que agora, tais quais Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram mal contra o meu senhor. Ela falou assim, Davi, eu sei quem você é. Ela falou, eu sei quem você é, você não precisa disso. É isso que ela está falando. Ela está dizendo, Deus te protege, Deus está com você. Eu sei quem você é. Olha só, vamos cair na real, Davi, porque Nabal é Nabal, você é Davi. Entende? Ele falou, Deus está agindo com você, você não percebeu? E ao mesmo tempo ela não está passando pano para o Nabal, não. O Nabal está dentro da casa dela e ela não está passando pano. Ela falou, ele faz o que é próprio dele. Agora fica feio você. Como um homem de Deus, ela está falando com cuidado, gente. Entendeu? Não está falando direto isso. E ela está dizendo o seguinte, Nabal é Nabal. Ela expôs a verdade sobre o problema que havia na sua casa. Ela faz uma confissão por meio de exposição, ela jogou para fora. Ela não foi lá defender ninguém, não. Ela disse, ele tem problema mesmo. Ele tem problema mesmo. Só que você é o Davi, né? E aí? Você fala a verdade. Fernandinho Beiramar, Fernandinho Beiramar, mas você é o pastor, né? Entende? Ela trouxe uma realidade, que versículo 27. E agora este é o presente que trouxe a tua serva ao meu senhor, seja dado aos moços que seguem ao meu senhor. A oferta já estava lá. Ela falou, você não queria isso? Está aqui. Versículo 28, perdoa, pois, a tua serva essa transgressão. Poxa, ela está pedindo perdão, ela não tem culpa, mas ela é uma intercessora, ela pede perdão. Porque ela sabe que ali esse perdão é para salvar ela, o marido, as crianças, o povo dela, os animais, salvando tudo. Ela colocou ela na brecha. Ele pediu e falou assim, já que você quer a transgressora, a gente mata você, fica tudo certo. Se fosse lidar com os amalequitas, ia ser assim. Ele falou, já que eu mato você, está tudo certo, você vai pagar o preço por eles. E ela correu esse risco, né? Perdoa, pois, a tua serva essa transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme ao meu Senhor. Porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. Aí ela reafirma quem ele é. E ela pediu perdão por isso, em nome de todo mundo. Versículo 29, levantando-se algum homem para te perseguir, para procurar a tua morte, contudo a vida do meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém a vida dos teus inimigos ele arrojará ao longe, como do meio do côncavo de uma funda. Resumindo, ela disse, Deus vai te proteger de tudo, você sabe disso. Né? Você não precisa disso. Versículo 30 e 31. E há de ser que usando o Senhor como meu Senhor, conforme a todo bem que já tem falado de ti houver estabelecido príncipe sobre Israel. Então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar no coração o sangue que sem causa derramaste, nem tampouco por ter se vingado ao meu Senhor a si mesmo. E quando o Senhor fizer bem ao meu Senhor, lembra-te então da tua serva. Ela tem tanta certeza que ele vai ser rei,
que ela deu um upgrade na autoestima dele, falando assim: quando você estiver lá no trono, lembra de mim, que eu sou tua serva. Ela está expressando reconhecimento sobre o valor de Davi, já jogou o valor dele para cima, coisa que o Nabal não fez. Ela está reconstruindo o coração dele, levantando a autoestima dele, a autoestima que o Nabal havia derrubado. Está colocando as coisas no lugar. Trabalhoso, hein? Isso tudo aqui representa a oferta dela. Versículo 32. Então Davi disse a Abigail. O que ele disse? Ele ouviu, né? Precisava ouvir, né? Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Aí ele falou: é Deus. Aí ele passou a cachaça. Agora ele respirou. A gente viu uma obra do Espírito Santo aqui acontecendo. Uma grande obra de reconciliação do Espírito Santo. Versículo 33. Bendito o teu conselho, ele diz. Bendita tu. Bendito o conselho dela. Então, mas ele recebia o conselho de Samuel. Foi Samuel que salvava ele dessas. Mas agora quem está salvando ele é Abigail. Quem é que está salvando ele? É o Espírito Santo. Só mudou de pessoa. E quem estava prejudicando ele? Era o diabo, que era o Nabal e o Saul. Só mudou de pessoa. Entende? Então assim, quem é que está cuidando da gente? O Samuel morreu. Deus está dizendo para ele: você acha que é o Samuel que cuida de você ou sou eu? Foi Deus não enviou Abigail? Do nada essa mulher assim salvou a pele dele. Então é o Samuel, é o outro Samuel que está aparecendo para ele aqui. Ou seja, é o mesmo Espírito usando outra pessoa. Aí a gente começa a entender como é que Deus é, né? Bendito o teu conselho, bendito tu que hoje me impediste de derramar sangue. 34, porque na verdade viu o Senhor Deus de Israel que me impediu de que te fizestes mal, que se tu não te apressaras e não me vieras ao encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo o menino. Deus sabe, né? Dizer a misericórdia de Deus, né? Porque o Davi podia se perder aqui, tá? Eu acho que nesse assunto aqui, se o Davi não passa na prova, o Davi ia ser desqualificado, viu? O Saul poderia ser um grande rei, mas perdeu. Se perdeu. Versículo 35. Então Davi tomou da sua mão o que tinha trazido e lhe disse: sobe em paz a tua casa, vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face. Acalmou. E vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete, como um banquete de rei. Não é, Nabal? O mundo está acabando, você está fazendo festa? Não está sabendo de nada. O insensato é assim: o mundo está acabando e ele está fazendo festa, e o coração da Nabal estava alegre nele, ele já muito embriagado, pelo que ela não lhe deu a entender coisa alguma pequena nem grande até a luz da manhã. Porque quem bate, né, esquece, né? Ele fez a bagunça toda e está se divertindo, e ela está lá, lutando espiritualmente, emocionalmente, para poder salvar a casa. E ele não está nem aí. E ela está apagando o incêndio, né? Que ele começou. Versículo 37. Sucedeu, pois, que pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, passou o efeito da bebida, né? Sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas e se amorteceu o seu coração e ficou ele como pedra. Ela contou tudo para ele. Você sabe o que aconteceu? O cara vinha para te matar. Aí o texto diz que o coração dele ficou como pedra. Ele entrou em choque, cara. Porque ela contou para ele. Quando ele estava bem, fora da bebida. Ele não é bravo? Por que ele entrou em choque? Versículo 38. Aconteceu que passados quase 10 dias, o que aconteceu? Feriu o senhor Nabal e este morreu. Deus queria matar o Nabal. Pelo que o Nabal fez. Mas Deus só não queria que esse Nabal morresse pelas mãos de Davi. Só isso. A gente volta na mesma história. Deus vai fazer juízo, mas que não seja pelas nossas mãos. A gente tem que sair fora. Entendeu? É a mesma história da vez passada. Lembra dos profetas, dos sacerdotes que foram sacrificados lá por Saul? O problema é você se envolver num negócio que tem que ser
o negócio é esse. O Davi não se envolveu. Deus falou assim, eu sei. Deus falou, eu sei o que tem que fazer. Eu sei que aquele caminho lá daquela mulher, daquele cara não está certo. Agora você não vai ser juiz. Tira a sua vida desse negócio. E eu vou resolver isso. É isso. Simples assim. Isso é uma lição para a igreja. A gente vê os problemas das pessoas e a gente quer sentar na cadeira do júri e falar assim, não, mas eu vou participar dessa sentença aqui. Mas não, por quê? Você não tem que ir nem na audiência, irmão. Não vai não. Não vai não. Senão você vai ver. Eu lembro quando aconteceu aqui em Colatina, que tinha um problema de igrejas que estavam com um negócio de som alto, não sei se vocês pegaram isso, né? Som alto, quer dizer, o cara bota uma igreja no meio da comunidade, não coloca isolamento acústico e rebenta o som, tipo assim, que vai ter que nos aguentar, né? Aí 2 metros de distância da casa dos outros, aí os vizinhos começam a reclamar, os pastores, é o diabo está se levantando, vamos orar, vamos fazer campanha aqui de vigília, porque o diabo está se levantando contra a obra do Senhor, né? Aí os vizinhos foram na justiça, ok? Aí o promotor começou a rodar a cidade, mandou o pessoal dele viver as igrejas que estavam irregular. Deram umas passadinhas na nossa lá no Marismênia na época. Aí teve uma turminha de pastor falando assim, não, nós vamos lá na Câmara e nós vamos enfrentar esse promotor. Vamos enfrentar o promotor. E eu recebi telefonema para isso. Você vai com a gente? Segunda-feira vai ser transmitido ao vivo, hein? Lembra disso? Eu falei, É ruim, hein? Que eu vou lá enfrentar a autoridade instituída. E foram. Juntou aquela galerinha lá, né? Aí quem encabeçou? Nome de promotor, vai. Eu só fiquei olhando pela televisão, era transmitido. Vai lá enfrentar a autoridade instituída. Pastor, mas ele está errado. Errado? Quem trata dele é Deus, não é nós não. Ele que se vira com Deus. Se ele estiver fazendo alguma coisa errada contra a obra de Deus, é problema dele com Deus, não sou eu. Quem foi, levou. E eu fiquei bem em casa. Eu vou mexer com um negócio desse? Eu vou lá na televisão falar mal de promotor? Cara, é autoridade instituída? Você está doido. E é princípio quebrado, né? E quem falou sofreu dano. Porque Deus ficou contra a pessoa, né? Você se levanta contra a autoridade instituída, Deus vai ficar contra você. Pode preparar. Prepara. Você vai ver o que acontece. O que aconteceu aqui com Nabal? Nabal já estava sentenciado de morte, gente. Já era ruim. Deus já estava lendo ele, já dentro de casa, tratando a mulher mal, tratando o funcionário mal. Ele só fez mais um episódio na vida dele de tratar o Davi. Ele foi tocar num cara que... Aí Deus já leu lá no céu e falou, acabou, chegou no limite esse cara. Aí a sentença estava pronta, mas Deus testou o Davi mais uma vez, não se meta nisso. Não se meta nisso. E ele foi livrado. Quando Davi se colocou no lugar dele, que foi essa intervenção do Espírito Santo aqui através de Abigail. Davi, fica no seu lugar. Esse negócio de justiça é comigo. Tá? Esse negócio de ser justiceiro, né? Davi se livrou aqui pelo Espírito Santo. Intervenção do Espírito Santo. Davi sai de cena, tirou o coração dele do negócio, tirou o coração do tema, e o juízo de Deus desceu sobre o Nabal. Porque o versículo 38 diz, aconteceu que passado 10 dias, quase 10 dias, feriu o senhor Nabal e morreu. Morreu ou não morreu? Morreu pela mão da Abigail? Morreu pela mão do Davi? Não, morreu pelas mãos de Deus. Fazer o quê? A gente pensa, não, porque se eu não fizer, Deus não vai fazer. Você que pensa. Se eu não agir aqui, essa igreja não vai crescer. Se eu não orar, essa cidade não muda. Você que pensa. A gente pensa que as coisas estão na nossa mão, estão na mão de Deus. Se a gente não fizer, Deus levanta outros para fazer. É isso que acontece. Deus tem plano para as coisas. Certo? Ele tem plano para as coisas. Se Deus quiser fazer um processo de avivamento na cidade, Ele chama você para participar. Se você não quer, Ele joga você de lado e chama outro. Espera os outros lá e vem e faz o avivamento. É assim que funciona. Se Deus fosse depender de oração,
para fazer alguma coisa, o mundo já tinha acabado, gente. O que sustenta a terra é a graça e a misericórdia de Deus. A oração nos torna participantes do negócio. É isso que a gente não entende. Porque você pensa assim, não, porque eu vou orar, eu vou mudar tudo. Cara, a oração coloca você para participar do que Deus está fazendo. Deus já está fazendo. E quando você não nasceu, quem cuidou do mundo? Foi Deus. Quem cuidou das pessoas? Deus. É assim, e quantos pastores que fazem coisa errada e Deus continua cuidando? Porque Deus está apoiado em conduta humana para fazer coisas. O cara está preguiçoso lá. Não vou orar. Aí Deus vai deixar de abençoar os outros porque o outro não orou. Sai fora. Deus, Ele faz. E quando você dorme, Deus faz. É isso que a gente não entende. Oração é uma oportunidade que você tem. Oportunidade de fazer parte do processo que Deus está fazendo. Você vai ver, você vai participar, você vai poder inferir. Você crê que os ossos podem reviver? O senhor que sabe, então, profetiza. Vou deixar você participar. Quer participar? Profetiza. Se você não profetiza, eu chamo o outro para profetizar. Se você não clama, as pedras clamam. Que a gente pensa que Deus precisa de nós. Quem disse isso? Quem falou que Deus precisa de nós? Deus é tão tranquilo nisso que Ele esperou Moisés durante 80 anos. Não tinha ninguém antes. Não. 80 anos Ele esperou o cara ser preparado. 40 anos como pastor de ovelha. 40 anos dentro do Egito. 80 anos para servir 40 anos. Uma faculdade de 80 anos. Como vai fazer faculdade de 80 anos? Não esperou? Podia ter pego um cara pronto. Deus não acha interessante isso. Pegar a gente pronto. Ele não gosta. Não gosta de fazer. Ele gosta de pegar. Por que ele não pegou os irmãos do Davi, que era tudo robusto e tudo soldado? Ele falou, não gosto. Meu Deus, você não gosta de coisa fácil, não. Eu quero um menino que está lá que eu vou preparar ele. É assim. Deus adora esses desafios. Por isso que a gente está enganado sobre Deus e algumas coisas. Porque achando que, porque eu não faço. Não faz. Vai para lá que Deus coloca outro no seu lugar. Simples assim. Que aquele pastor lá caiu, e agora o quê? Agora o quê? Ele vai para o anonimato, daqui a pouco Deus levanta esse menino aí, levanta aquele menininho lá do seu bebê de 3 anos, pastor, mas não tem problema, Deus espera lá o menininho de 3 anos crescer, ele segura o tempo, ele cresce, e daqui vira pastor da igreja, acabou, não é assim? Fica mais fácil a gente entender as coisas assim. Então, Davi tirou o coração dele do tema. Abigail foi um instrumento de Deus na vida do Davi, graças a Deus pela Abigail. E Deus falou assim, já que vocês saíram do tema, vocês acharam o lugar de vocês, eu vou fazer agora. Por isso que a gente tem que ficar em paz e deixar Deus fazer o que Ele tem que fazer. Versículo 39, ouvindo Davi que Nabal morrera, Nabal não só perdeu a vida não, hein? Ele não só perdeu a vida não, a sociedade inteira ficou sabendo que ele perdeu a mulher para Davi. Que vergonha, hein, Nabal? Que vergonha, Nabal, você ficou aí arrogante, né? Todos os funcionários do Nabal, toda a cidade, todo mundo ao redor, falou, viu, bobão? Morreu, foi para debaixo da terra, ainda perdeu a mulher para o cara que se ofendeu. Isso é coisa de Deus. É assim que Deus faz. Quando a gente coloca a vida da gente na mão dele, ouvindo Davi que Nabal morrera, ele ouviu, ele não matou o cara, não. Podia matar? Podia. Disse, bendito seja o Senhor que julgou. Deus julgou. Aí ele é juiz. Davi, você deixou Deus ser juiz, não foi você não, né? Julgou a causa da minha afronta recebida da mão de Nabal e deteve o seu servo do mal, fazendo o Senhor tornar o mal de Nabal sobre a sua cabeça. Então deixa o ímpio se divertir, cara. Ora por ele, deixa ele se divertir, deixa ele falar que ele está mandando, ele está abusando de você, está te xingando, deixa ele se divertir. Vai para o seu joelho e fala assim, Senhor, eis-me aqui, o Senhor me conhece. Faz isso. O Senhor me conhece, Senhor. O Senhor me conhece. Eu podia fazer, mas não vou fazer não. Vou deixar o Senhor fazer. É isso aqui, ó. E mandou Davi falar a Abigail para tomá-la por sua mulher. Abigail, está fazendo nada, né, Abigail? Viúva, Abigail.
Viúva e rica. E rica. E bonita. Quer azar maior do que esse? Esse é o salário dos arrogantes, dos pretensiosos, que gostam de pisar na cabeça de gente de Deus. Aí o Davi pega toda a riqueza. Você não quis dar um mantimento para os soldados, agora você vai dar tudo. Deu tudo. Esse monte de ovelha que tinha aqui, esse monte de ovelhas, esses animais, a fazenda dele lá no Carmelo, tudo passou do cartório para o nome do Davi agora. E agora? Ficou mal, né? E o texto diz que o Davi mandou falar a Abigail: topas, Abigail? Ela falou: só se for agora. A única forma de Deus intervir é quando a gente tira a nossa mão da espada, né? Davi se curou emocionalmente, porque graças a Deus ele ouviu Abigail, e o Nabal passou dessa para melhor. O Nabal foi para as mãos de Deus, né? E Abigail foi para as mãos do Davi. Versículo 40. Vindo, pois, os criados de Davi e Abigail no Carmelo, lhe falaram, dizendo: Davi os tem mandado a ti para te tomar por sua mulher. Topa? Versículo 41. Então ela se levantou, se inclinou com o rosto em terra e disse: eis que a tua serva servirá de criada para lavar os pés dos criados do meu senhor. Ela falou assim: vou ser esposa dele, eu posso até lavar o pé dos escravos. Uma mulher muito humilde, cara. Mas ela não sabia que ela seria a primeira dama, né? É porque tinha um monte também, né? Ela está disposta a se apresentar a Davi para assumir uma posição baixa diante dele. Olha como é muito. Ela falou assim: eu prefiro ser mulher do Davi para lavar os pés dos escravos dele, dos servos dele, do que ser mulher do Nabal com toda a riqueza. Ih, rapaz, cabeça de mulher terra que ninguém anda, hein? Já pensou? Olha a escolha da mulher. Ela prefere lavar os pés dos servos do Davi. Olha, o pé de servo não é limpo não, hein? Ela falou assim: eu prefiro lavar a latrina da casa do Davi como esposa dele do que ficar num trono com Nabal na minha vida. Aí que está o problema. Dinheiro é tudo? Às vezes a mulher prefere muito mais ter uma vida simples e humilde do lado de um homem de verdade do que do lado do cara porque ele tem dinheiro. Fica a dica. O cargo dela é ser mulher do homem. É isso. Versículo 42 em diante. Abigail se apressou, se levantou, montou no jumento com as suas 5 moças que seguiam as suas pisadas. Ela seguiu os mensageiros de Davi e foi sua mulher. Também tomou Davi Ainoã, gente de Israel, naquela época podia, tá? E ambas foram suas mulheres, porque Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Palti, filho de Laís, o qual era de Galim. Então, entenderam isso? Ela terminou a história sendo esposa do homem. Foi você que levantou a mão, Lu, aí? Ou foi? Foi? Não? Terminou? Fala, meu filho. Na verdade, as pessoas elas gostam de dizer, algumas igrejas, que a gente tem que ser mais participativo na política. Concordo. A nossa participação é voto. Eles sempre falam isso. Pastor, tem que se envolver mais na política. A minha participação, a igreja ela tem que entender que a igreja tem sacerdócio. Sacerdócio. A igreja não entende muito de sacerdócio. E é uma das coisas, é um pilar da igreja hoje, é sacerdócio. Cada um de nós somos sacerdotes. A gente tem poder para inferir no mundo espiritual. Nós somos uma ponte entre o mundo espiritual e o mundo físico. Isso é sacerdócio. A única forma de Deus se achegar na terra é através da igreja. É a única forma de Deus acessar o povo de Israel através do sacerdote. Lembra disso? Então, o papel da igreja é ponte, sacerdócio. Então, o sacerdócio opera a partir da sua função. Isso fique claro para vocês multiplicam isso. Qual o papel da igreja? Sacerdócio. Na Bíblia, sacerdote é sacerdote. Rei é rei. Não é isso? Lembra, Natã era profeta. Samuel
sacerdote e profeta. Davi, rei, cargo político. Apesar de que Davi também exerceu funções sacerdotais. Mas o que está acontecendo ali? Você vai ver que o Natan vai entrar em cena, não vai ficar sem o mediador espiritual. Não fica sem não, irmão. O Natan vai entrar. Então a igreja tem um negócio, a gente tem que participar. Presta atenção numa coisa. Política, eu sempre digo, é como um vaso sanitário. Necessário, mas é uma merda. Deu para entender? É uma merda. Todo mundo sabe disso. É uma merda. Para a gente lidar com política, a gente tem que lidar com muita higienização. Você mexer com vaso. Se você mexer com vaso sanitário de qualquer jeito, você vai pegar uma coisa ali. Tem que ser com bastante higiene, com cuidado. O higiene do crente nós vamos votar? Claro, nós vamos votar. Vamos exercer o nosso direito, que é voto. Vamos votar. É isso aí, nossa função. Ok? Agora, não tem como você pegar um sacerdote que é separado para um ofício específico. Você vê que o João Batista era um sacerdote. Era um profeta sacerdote. O cara não comia qualquer comida. O cara não usava qualquer roupa. Ok? Os sacerdotes na Bíblia tinham roupas específicas. E comiam o pão da proposição. Era o pão consagrado. Não tinha esse negócio de mistura. Nem a igreja quer isso. Você se sentiria bem se o seu pastor fosse candidato a vereador? Não. Isso é racionalidade. Você sabe por quê? Porque eu não ia ter tempo para ser sacerdote. Eu ia contaminar o sacerdócio. É a lógica. Então, o nosso envolvimento com política é exatamente assim. O voto. A gente tem que saber o nosso lugar, como igreja. A nossa participação nós vamos votar. Nós vamos orar pelas autoridades. Autoridades instituídas, a gente tem o nosso pensamento, a gente não concorda com Saul, a gente acha que o Saul agiu de forma errada, não gostamos que ele matou os sacerdotes, mas nós não podemos matar ele não. Entendeu? Nós não podemos matar ele. Agora, eu não posso ir para uma rede social e começar a atacar o presidente da República. Você não vai ver eu fazendo isso. Eu falo de princípios, eu não falo de pessoas. A gente fala aqui dentro de casa. Agora, eu não posso ir para uma rede pública, isso aqui é privado, eu posso falar o que eu quiser aqui, é privado, nós estamos dentro da nossa casa. Eu não posso ir para uma rede pública e falar que o Lula, que o prefeito de Colatina, não posso. É público, irmão. Aqui a gente discute ideias. Eu ataco quebra de princípio. Eu defendo princípios. Você não vai me ver defendendo pessoas. Você não vai ver Bolsonaro na minha boca aqui em cima, você não vai ver. Eu vou defender princípios. Você vai ver no podcast, eu vou falar sobre o que é certo e o que é errado. Agora, quem quiser caber a carapuça, se vira. Não pode usar o dinheiro para isso. O cara, o problema dele, que está usando lá. Eu estou falando do cara, mas estou botando o nome dele. Você não vai ver falando. Agora, crente entrar em rede social para ficar falando mal de promotor, delegado de polícia, prefeito, presidente de república, meu amigo. Pastor, mas por que não? Porque as autoridades instituídas, vou falar mais uma vez, elas foram instituídas e autorizadas a estar lá por causa de Deus. Deus que permitiu que estivesse lá. Como assim, pastor? Como assim? Você está ficando doido, pastor? Não. E é bíblico. As autoridades instituídas só sobem no nível de poder se Deus deixar. Ninguém assume poder. Nenhum imperador assumiu poder sem Deus deixar. Nenhum. Os 4 impérios que houve, Deus só subiu porque Deus deixou. E quando Deus não quis, Deus tirou. Ele tirou. Ok? Então, não sobe, pastor. Não. O Lula subiu, então, Deus deixou. Lógico que foi Deus que deixou. Não foi Deus que quis, não. Querer é uma coisa, deixar é outra. Vontade permissiva por causa da leitura espiritual. Cada povo tem o governo que merece. Você pega uma igreja lá que tem um monte de gente problemática, você vai ver o tipo de pastor que tem. A índole do povo. Você acha o quê? Se o cara consegue ficar corrupto em cima do altar se tiver um povo que ora, duvido que fica. Não fica não, irmão. Um povo santo, bota uma igreja que é santa, ora, pratica a Bíblia ali, não fica, irmão. O cara cai assim, igual estaca.
Não fica. Deus remove eles. Por quê? Aí quando você começa a se corromper, aí você vai tendo liderança corrupta. Então a nossa índole espiritual legaliza as autoridades. O Brasil tem um presidente corrupto porque o país é corrupto. As igrejas são corruptas na sua maioria. Olha o tanto que tem de pastores se envolvendo em política, recebendo propina. É um monte lavando dinheiro. Por quê? Então nós somos um país que muitas igrejas roubam. Então você vai ter o que sobre o governo? Cadê as igrejas brasileiras agora nesse momento de tanta dificuldade? Por que as igrejas não estão unidas? As grandes e megas igrejas não estão reunidas em oração e intercessão. Esse é o papel da igreja, joelho. Não tem. Você vai ver um movimento isolado. Você não vai ver um grande movimento. Você viu alguma igreja grande e fala assim, pessoal, nós vamos fazer um mega evento profético aqui. Mas cadê? Cadê os movimentos proféticos do Silas? Por que ele não conecta todo mundo? Pega todos os líderes do Brasil, que são grandes líderes, Sara Nossa Terra, Videira, pega todo mundo, coloca dentro de uma arena e vamos fazer um ato profético. Vamos fazer igual Josué, vamos tocar chofar, vamos fazer qualquer coisa. Vamos profetizar para as nações, vamos falar pela nação brasileira. Não tem. Cadê o poder? Então nós estamos cada um para o seu canto. Gente assumindo o poder. A igreja está totalmente corrompida, porque a fraqueza da igreja legitima. Se a igreja cresce, o poder do mal desce. Se a igreja desce, o poder do mal sobe. Então, o que está acontecendo no nosso país é o resultado da postura da igreja. A postura da igreja. É um monte de gente aqui, quando tira um monte de gente envolvida com treta. Ou não? Se oferece um caminhão de areia para o pastor lá, ele já está assim, mas o que vai fazer? Não sei o quê, o cara daqui a pouco está aqui na frente pregando. É assim. Que igreja é essa? Não tem sacerdócio. O cara enche o opinião que eu preciso me candidatar a prefeito dessa cidade. Ele vai usar o poder que ele tem, que é covarde isso, você usar o poder que você tem de influência e jogar uma comunidade inteira para trabalhar a seu favor. Ou você vender uma comunidade inteira para um cara que é político. Que história é essa? A igreja é sua? Você pode pegar seu povo e oferecer eles para poder eleger um prefeito? Que história é essa? Não, porque nós vamos levantar um prefeito aqui na igreja. Como? Graças a Deus que a igreja não subiu no poder. Graças a Deus que ela não subiu no poder. Porque o dia que você vê igreja subindo no poder dentro da política, vocês vão ver, o mundo vai acabar. Vocês vão ver o que é a porcaria quando um sacerdote resolve ser rei. Vai nascer quando o rei quer ser sacerdote, tem o contrário também. Então o problema de igreja é esse. Por que cada um não caça seu canto? Vai caçar seu canto, rapaz. Vai orar. Vai jejuar. Esse é o nosso papel como igreja. Aí, não sei o quê. A não ser que Deus chegar para você, descer um anjo assim, né? Fazer igual Ciro. Ciro era um rei. Você vai livrar a nação de Israel. Aí não tem jeito. Agora, fora disso, sabe por que a gente tem tempo para isso? Para se envolver em treta? É porque a gente não faz o serviço de Deus. É por isso. Eu vejo os caras estão lá. Não, porque nós estamos aqui, pastor, eu sou candidato, fazendo campanha. Não tem o que fazer, irmão. Não tem o que fazer. Porque o pastor que tem o que fazer, ele tem tempo para poder correr atrás de fazer campanha? Fala para mim. Tem tempo? O Walter me acompanhou esses dias aí. Perguntei ele como é que é a minha vida. Nós estamos andando juntos. Ele viu como é que é o negócio. Ele falou, pastor, tem que fazer isso. Eu falei, não dá tempo. Não dá tempo. Agora, se você tiver serviço para fazer sacerdotal, você não tem tempo para fazer outras coisas. Então a igreja tem que caçar o seu lugar. Não fica triste, não. Vai ficar pior. Você pode ficar tranquilo. Enquanto a igreja estiver nessa inércia, a política vai de mal a pior. Por que o faraó lá está tomando conta de tudo? Porque a igreja se ajoelhou para ele, não para Deus. Cadê o Edir Macedo com a igreja dele? Eles não são poderosos, são donos de rede de televisão. Vamos falar, vamos defender os valores da família. O poder da igreja católica está hoje. Cadê os católicos? Você não vê católico? Os católicos não defendem valores de família, combate ao homossexualismo, não vê nada disso. O católico não está defendendo mais nada. Então fica aí os gatos pingados, que somos nós aí, gritando aqui na frente, e o país está desse jeito. Agora vai ficar pior. Não estou profetizando, estou constatando, porque a igreja está de joelhos. Está todo mundo batendo perna por aí, curtindo a vida, não quer saber de nada, dentro de igreja. Aliás, depende do dia. Santa Ceia fica assim, né?
que são religiosos. São religiosos. Vocês vão ver religiosos. Vem para Santa Sé, porque eu vou tomar Santa Sé, eu vou ficar bom, né? É isso aí. É cristianismo, vai para o legendário, que eu vou ficar melhor. Vai para a escola bíblica, não vou não. Vai para o joelho, para o monte orar, não vou também não. Agora, se for para movimento, todo mundo quer. Ninguém quer saber disso aqui. Cadê a multidão? Porque aqui nós estamos discutindo verdades. Então não adianta, não fica reclamando, não. A gente fica triste aí com as intervenções erradas desses caras que estão no poder, mas é nós que legitimamos isso. Não tem outra força para combater isso. Nós não temos força. Nós estamos isolados, nós estamos sozinhos, e é isso aí. Então Deus falou assim, já que não tem, vocês sobem. Aí o governo está lá em cima, ficou todo mundo calado, e vocês estão esperando o quê? O mal prevalece, cada um tem o governo que merece. Então nós somos o povo que estamos aí. A maioria gosta. Oferece um carro de areia para o irmãozinho, ele aceita. Libera o meu muro lá, aceitou também. Você vai conseguir lá botar a sua filha para trabalhar na prefeitura. Vendeu a alma para o capeta, é assim que funciona. É um povo que vive de miséria, dentro da igreja, gente. Vocês nunca viram isso não? É dentro da igreja. Então nós vamos falar de coisa séria. A igreja, quando ela voltar para o sacerdócio dela, aí vocês vão ver. Vai para o joelho, irmão, diante de Deus. Aí vocês vão ver o que vai acontecer. Aí sabe o que vai acontecer, meu filho? Aí o leão vai rugir. O dia que a igreja que tem poder for para o sacerdócio, vocês vão ver o leão rugir. Deus vai falar assim, ei, esse Nabal aí agora é comigo. Vocês acham que não? Está aqui a história, vocês não leram a Bíblia. Ele falou, quem cuida do Nabal agora sou eu. O Nabal vai deitar e não vai amanhecer. Ninguém vai saber por quê. Por quê? Porque a igreja se colocou no lugar dela. O Davi se colocou no lugar dele. Quando ele ouviu a voz de Abigail, que era uma voz do Espírito Santo, falou, opa, quem você é? Ei, vamos. Aí ele falou, bendito seja o Senhor que te enviou. Voltou para o lugar. Aí Deus, aí vocês vão ver quem vai cair. Os governos caem, irmão. Essa é a conversa séria. O resto não fala mal, não adianta. Fala com a sua mulher, diverte, brinca com o irmão. Agora não vai para a rede social, irmão. Não vai abrir a boca, não. Não se mete com quem está lá, porque nós colocamos. Deus está dizendo o seguinte, vocês não vão se levantar. Carta de Pedro está escrito isso. Não se levantem contra o império. Respeite as autoridades instituídas. Deus estava falando, Pedro estava falando isso nas cartas dele. Não, honre as autoridades. Temam a Deus. Honre as autoridades instituídas. Por que Deus estava falando isso? Sabe por quê? Porque vocês colocaram eles lá. Por isso, então vocês não vão fazer nada. Honre as autoridades instituídas. Que vocês colocaram eles lá. Como que nós colocamos? Na omissão de vocês. Como igreja. Então assim, nós estamos enfraquecidos. Todo mundo. Mas, repetindo e finalizando, eu sou pastor, eu sou sacerdote. Eu não tenho espaço em política. Não fui chamado para isso. O pão que eu como é diferente, a roupa que eu visto é diferente. Então vocês não vão me ver nesse lance. Tá? O dia que Deus me chamar para a política, eu largo tudo e vou servir a política. Eu abandono a igreja. Mas eu não vou me meter nisso não. Porque sabe por quê? Isso é muito baixo para mim, eu sou muito alto. Eu não vou me diminuir. Eu não. Sacerdote, pastor. Agora, se você, Evandro, for chamado, isso aí é você não é pastor. Você não é pastor, então não é. Agora eu? Renato? Pastor Fernando? Não dá. Não. Nosso ofício é em outro lugar. Podemos encerrar? Esse aqui eu posso deixar gravado, depois vocês assistem, bota os comentários embaixo, do jeito que vocês quiserem. Mas sabe por que não vai falar nada? Porque eu falei a verdade, só por isso. Senhor nosso Deus eterno Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu sagrado nome. Obrigado por essa manhã, esse dia, que tenhamos um dia na tua presença, edificante, que estejamos preparados para hoje à noite estarmos consagrando as nossas vidas ao Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. אם בנחלה
רוח ונחלה, רוח ונחלה, רוח